Então, gente, bem-vindos à segunda aula do segundo módulo sobre lógica da programação. A leitura para a aula de hoje é o capítulo 2 do livro Lógica de Programação de Froebeloni e Eberspracher, né? Titulado Tópicos Preliminares. Né? Esse módulo é sempre assim, né? Aula 2, capítulo 2, aula 3, capítulo 3. A gente vai pegar os 4 primeiros capítulos, né? Que, na verdade, a aula 3 e 4 vai usar o mesmo capítulo que é o 3. Tá, hoje nós vamos falar sobre tipos primitivos. Para compreender melhor como um computador manipula informação, podemos classificá-la em 4 tipos primitivos de informação que servirão como base para a construção de algoritmos. Um desses tipos é o inteiro, que representa qualquer informação numérica pertencente ao conjunto dos números inteiros, né? Então, é um número sem vírgula, né? 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Exemplos de inteiros. Então, vamos lá. Exemplos de inteiros, né? Vamos observar aqui algumas proposições declarativas que envolvem algum tipo de inteiro. Ela tem 15 irmãos. Então, no caso aqui, isso daqui é a informação do tipo inteiro, 15. A escada possui 8 degraus. Isso aqui é um inteiro. Meu vizinho comprou 2 carros novos. Certo? Isso aqui são inteiros. Já o tipo real corresponde a toda e qualquer informação numérica pertencente ao conjunto dos números reais. Na verdade, aqui a distinção não é nem inteiro e real. A distinção é entre número com vírgula e número sem vírgula, tá? Porque o computador ele vai tratar diferente 1, que é um inteiro, de 1,0, que é um real. Tá? Então, aqui, reais aqui são números que contêm uma parte decimal, que pode ser 0. E também pode ser negativo, 0, 0,0 é um real, 0 é um inteiro, ou positivos. Então, esse tipo de dado é essencial para representar valores contínuos ou medidas mais precisas. Vamos aqui a exemplos. Ela tem 1,73 metros de altura. Isso daqui é um real. Meu saldo bancário é 215,20. E isso daqui é um real. No momento, eu estou pesando 82,5 quilos. Isso aqui também é um real. O outro tipo importante é o caractere, que representa qualquer informação composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos, seja números, 0, 1, 2, 3 até 9, seja letras, A, Z, maiúscula, A, Z, minúscula, seja caracteres especiais, como hashtag, interrogação, exclamação, arroba. Perceba um ponto, tá? Uma coisa é o número 1, que a gente representa pelo caractere 1. Outra coisa é o numeral, o caractere 1. Tá? Então, o computador faz essa diferença. O número 1 é um número, o caractere 1, que geralmente a gente coloca entre aspas, para dizer que a gente está falando do caractere, é um caractere. Tá? Então, se eu colocar entre aspas 1 igual a 1, o computador vai dizer falso. O primeiro é um caractere, o segundo é um número. Tá? Então, vamos aqui a exemplos de caractere. Então, o caractere, gente, ele é usado para lidar com texto, com nomes, com mensagens, demais conteúdos que não são puramente numéricos. Então, constava na prova. Use sempre a caneta. Esse aqui é um tipo caractere. Na verdade, isso aqui é uma string, né? Uma sequência de caracteres. Tá? O parque municipal estava repleto de placas. Não pise a grama. Isso aqui também é um string. Sequência de caractere. O nome do vencedor é Felisberto Laranjeira. Perceba que aqui não está com, entre aspas, né? Mas se colocou em itálico para distinguir que aqui eu estou falando da palavra, né? Isso, em lógica, a gente fala a diferença entre uso e menção. Aqui o caractere está mencionando a palavra.
Você está falando da palavra e não do que a palavra significa. Essa distinção aqui, tá? Então eu poderia escrever o nome de Sócrates. Sócrates, a pessoa, é Sócrates. Certo? Por fim, tem um tipo lógico, né? Então tem inteiro, real, caractere e lógico. São esses 4 tipos básicos, tá? Então, o tipo lógico ou booleano corresponde a toda e qualquer informação que pode assumir 2 situações distintas. Você tem duas possibilidades apenas, né? Então, o tipo lógico ele é binário. Normalmente, essas 2 possibilidades são representadas como verdadeiro e falso. True and false. T ou F. 0 ou 1. Tanto faz, tá? A importância aqui é que você tem que ter 2. E são importantes, né, para tomada de decisões em algoritmos. Então, muitas vezes, aquela condição, se a lâmpada está quebrada ou não, geralmente ela vai ser Geralmente não. Muitas vezes ela vai ser um tipo lógico. Sim ou não. Está quebrado ou não. Né? Na verdade, eu poderia... mesmo que eu use um número, geralmente eu transformo na expressão. Se o número de lâmpadas for 10, se x igual a 10, né, isso vai ser verdadeiro ou falso. Então, vai ser também um tipo lógico. Vamos para exemplos. A porta pode estar aberta ou fechada. Né? Então, aqui a gente poderia representar aberta como verdadeiro e fechado como falso. Poderia ser a pergunta, a resposta. A porta está aberta? Sim ou não? A lâmpada está acesa? Sim ou não? Né? Então, isso aqui também a gente representa como tipo booleano. Tá? Então, já que a gente chegou até aqui, vamos fazer um pequeno exercício de fixação. Determine qual é o tipo primitivo de informação presente nas sentenças a seguir. Então, a placa pare, isso aqui é um string, né, de caracteres, tinha 2 furos de bala. Isso aqui é um inteiro. Josefina subiu 5 degraus inteiro para pegar uma maçã boa. Aqui a gente pode pensar esse boa aqui como um tipo booleano. Ela é boa ou não é. A Berta levou 3,5 horas, né? Isso aqui é R$1, para chegar ao hospital, onde conheceu uma garota. Aqui tem uma questão aqui de gênero, né? Mas se a gente fosse pensar que os gêneros são binários, se a gente fosse pensar isso, estou falando isso porque acho que no livro ele considera isso aqui também como um tipo booleano, tá? Então estou fazendo aqui um disclaimer. Se a gente for pensar que o gênero é binário, isso aqui é um booleano. Se não for binário, aí não pode ser booleano, porque vai ter mais de 3, 4, né? Não sei quantas opções. A gente teria que representar gênero como um inteiro, na verdade. Certo? Ou se for um contínuo, como um real. Astrogilda pintou em sua camisa preserve o meio ambiente. Isso aqui é um caractere, string de caracteres. E ficou devendo, isso aqui é um real, ao vendedor de tintas. Felisberto recebeu sua 18ª medalha inteiro por ter alcançado a marca de 57,3 real segundos nos 100 metros rasos. 100 metros rasos é o nome da prova, né? Então, isso aqui é um inteiro, né? Mas não é o nome da prova, tá bom? Então, isso é o que a gente tem para falar sobre tipos básicos. Agora, vamos falar de constantes. Tá? Entendemos por uma constante, um dado constante, um valor que não sofre nenhuma variação durante a execução do algoritmo. Isso significa que esse valor permanece inalterado do início ao fim e continua o mesmo em diferentes execuções do programa. Para diferenciar, então, dados constantes de tipo caractere dos demais, a gente vai usar as aspas duplas, né? Já os dados lógicos, geralmente a gente representa como V e F, de forma padronizada. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de constantes. 5. 5 é uma constante. Essa constante sempre se refere a um inteiro 5. Então, 5 aqui é uma constante do tipo inteiro. Não fume. Isso aí é uma string de caracteres.
Então, é uma constante do tipo caractere. Na verdade, é uma string de caracteres. 2.527, uma constante do tipo inteiro. Menos 0,58, uma constante de tipo real. E V é uma constante lógica, do tipo booleano. Tá? Então, esses aqui são constantes porque eles sempre vão dizer respeito à mesma coisa. Então, esses valores representam informações fixas que não se alteram durante a execução do algoritmo e podem ser utilizadas diretamente como entrada, comparação ou parâmetro. Tu pode falar assim, se o número de lâmpadas for igual a 5, 5 é uma constante, não vai mudar. Tá? E agora a gente vai falar de variáveis. Tá? Então, um dado, diferentemente do constante, ele é uma variável quando ele pode ser alterado durante a execução do algoritmo. Ou seja, seu valor não é fixo, ele pode mudar, dependendo do momento, das condições ou do número ou dos dados de entrada. Então, diferentemente da constante, que mantém o mesmo valor em todas as execuções do algoritmo, o dado variável depende da situação específica em que o algoritmo é executado. Então, para ilustrar a diferença, a gente pode pensar aqui, ó, na fórmula de área. A área é igual a π r ao quadrado. Aqui, π é uma constante, porque π sempre diz respeito à mesma coisa. Π é 3,14, 16, blá, 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 blá. Já nessa fórmula, R e A são variáveis. Dependendo do círculo que eu estou medindo a área, o raio vai ser diferente, consequentemente a área vai ser diferente. Tá? Então, a gente tem aqui constantes e variáveis. Certo? Então, a constante ela sempre tem o mesmo valor. Já a variável, a gente usa essa mesma variável R para valores diferentes, dependendo do círculo que a gente está medindo. Certo? Então, para isso, né, para a gente poder lidar com variáveis, a gente tem essa noção de identificadores. Identificadores são expressões que a gente usa para, vamos dizer assim, guardar uma variável. Então, eles são essenciais para referenciar e manipular os dados variáveis durante a execução do programa. Então, mas, no entanto, a formatação dos identificadores, isso pelo menos as linguagens que eu conheço, tem essas regras aí mesmo. Tá? Tem algumas regras para garantir que o computador vai entender que aquilo que você está usando é um identificador. Você não precisa necessariamente usar uma letra, como na matemática, X, Y. A gente pode usar palavras, né? O que facilita. A gente pode falar assim, número de lâmpadas. A gente poderia usar o identificador num lamp. Isso facilita a leitura do algoritmo, né? Ou a leitura do programa, se for implementado. Né? Então, mas tem algumas regras para identificadores. Número 1, ele deve começar com uma letra. Tá? Ele não pode começar com um número. Seja maiúsculo, seja minúsculo. Tá? Aqui também muitas vezes ele escreve assim. Chama... Em vez de usar a gente usa a letra maiúscula para separar as palavras. Mas tem que começar com uma letra, maiúsculo ou minúsculo. Mas geralmente assim começa com minúsculo. 2. Depois que você tem uma letra, você pode ter números, tá? Quantos números você quiser, mas você não pode usar caracteres especiais, né? Só letras e números. Tá? Por quê? Porque esses caracteres especiais na linguagem de programação geralmente são usados para outras coisas. Então, isso aqui é para multiplicação, isso aqui é para divisão, isso aqui é para subtração, né? Etc, né? Isso aqui é pontuação, às vezes você vai usar para sei lá, separar o for loop do bloco, né? Parênteses você vai usar nas expressões matemáticas. Então, geralmente, nas linguagens, você deixa esses caracteres para outras coisas. É por isso que a gente não deve usar eles nos identificadores. Né? Então, isso aqui são identificadores válidos. Alfa, X, BJ, 153, K7, notas, média. Esse acento aí, nem sei se é bom usar, porque muitas linguagens podem não aceitar isso aí, porque é uma coisa que não tem no inglês. ABC, INPS, FGTS. Identificadores inválidos, né? Esse aqui, 5x, é inválido porque começa com um número. Esse aqui é
13 é inválido por causa dos parênteses, esse aqui por causa dos dois pontos, esse aqui por causa do menos, esse aqui por causa do sinal de dividir, esse aqui por causa do sinal de multiplicar, esse aqui por causa desse aqui comercial também, tá? Então, a gente não deve usar nada disso. Tá? Então, uma vez que a gente tem esses quantificadores, esses identificadores, a gente pode usar eles como um tipo de gaveta, tá? Uma gaveta onde são armazenadas informações. Então, a gente pode usar um identificador num LAMP para guardar informação sobre qual é o número da lâmpada que a gente está trocando. É a primeira, é a segunda, é a terceira. Então, perceba que, da mesma forma que é a gaveta, eu posso abrir e trocar o conteúdo dentro. No caso do identificador também, eu posso abrir o identificador, trocar o conteúdo dele dentro, e eu vou continuar me referindo a esse conteúdo pelo mesmo identificador, né? Então, por isso que os identificadores são usados para variáveis. As constantes, elas têm já suas maneiras fixas de se referir, né? Como números, como V e o F, etc. Né? Então, é como se tivesse várias gavetas dentro da memória do computador. A gente tem que identificar de uma maneira única aquela gaveta específica, aquele lugar de memória. Não é bem isso, depende da linguagem, para a gente poder se referir a ele sem precisar escrever na linguagem da máquina, dizer exatamente qual é o espaço de memória que a gente está procurando o dado, né? Então, é como se fosse um apelido que a gente dá. Então, é importante lembrar que cada variável, né, cada identificador, ela só pode guardar dados do mesmo tipo. Então, se eu usei um identificador alfa para me referir a um inteiro, eu só vou poder colocar inteiro lá. Se eu tentar colocar um caractere, um real ou um booleano, ele vai dar erro. Mesma coisa para outro. Se eu usar um identificador para me referir a booleano, eu só posso trocar, mas por outro booleano, não por outro tipo primitivo. Tá? Então, por isso que ao escrever um algoritmo, é essencial declarar a variável, né? Então, ter essa noção de declarar a variável, ou seja, falar assim, esse identificador eu vou usar para tal tipo. Tá? Isso ajuda no controle de dados. Apesar de que nem toda linguagem vai ter isso. Tá? Por exemplo, Python não tem. Python ele vai meio que declarar automaticamente o identificador pela primeira vez que você usar. Se você usar a primeira vez um identificador para um inteiro, ele vai assumir que aquele identificador é de inteiro. Mas, no geral, no C++, Java, você tem essa ideia aqui de declarar. E a declaração é feita mais ou menos assim. Você coloca o tipo, 2 pontos, e a variável. Então, inteiro x. Então, essa variável aqui depois eu posso usar para inteiros. Caractere. Essas variáveis aqui, nome, endereço, data, eu vou usar para caractere. Então, perceba que eu posso declarar mais de uma ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui, por exemplo, posso usar depois para lá escrever x igual a 3. Eu vou dizer que toda vez que eu usar x, vai ser 3. Ou depois 0, 27. Aqui é para nomes como Joana, Rua das Flores, etc. Endereço, né? Rua das Flores também. Data, 12/4/2025. Agora perceba o seguinte, não é porque minha variável é endereço que eu só posso colocar endereço dentro dela. Eu posso usar essa variável endereço e colocar Joana dentro, porque é um caractere do mesmo jeito. Só vai ser confuso, né? Obviamente é bom a gente usar as variáveis que facilitem a leitura. Então, ali você tem declaração de reais, ABC, XPTO, peso, dólar. E, lógico, resposta H286. Tanto faz. Posso colocar o nome que eu quiser, mas como eu falei, é interessante colocar nomes que digam respeito a alguma coisa. Tá? Então, agora vamos para outro ponto importante, que são as operações aritméticas. Geralmente, toda linguagem ela já vai ter esses operadores aritméticos já de fábrica, vamos dizer assim. Operadores
operações aritméticas normais, como soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Então, geralmente usa esses sinais também que já são comuns, né? Mais ou menos, o asterisco para multiplicação, tá? Por quê? Porque o x a gente pode ser uma variável, né? Então, usa o asterisco. Divisão, muitas vezes, é essa barra aí. Aí já a potenciação e a radiação, né, raiz e potência, muitas vezes você usa nesse formato aqui de função. A potência xy é x elevado a y, né? Muitas vezes, outras linguagens podem ter assim, ó. Pode usar o chapeuzinho, x elevado a y, mas também é comum que você tenha nesse formato aqui de função. E raiz quadrada de x, né? Rad tem linguagens que é SQ, RT, né? Square root. Mas a gente vai usar aqui pot e rad, tá? Mas como eu falei, isso aqui pode variar de linguagem para linguagem. E por último, a gente tem operadores que não são tão comuns, mas que são muito utilizados na programação, que é o mod, que é o resto da divisão. Então, 9 módulo 4 é o seguinte, eu divido 9 por 4, sobrou 1. Então, ele vai me responder 1. Certo? Então, mod é assim, 9 mod 4, eu vou tirando 4, até eu não poder mais tirar 4. E aí o que sobrou quando não puder mais tirar 4 é o resultado. E já o div, ele é a divisão inteira, né? Então, 9 div 4 é 2, sem o resto, né? Isso é importante para muitos casos, tá? Então, dito isso, vamos dizer assim, nós denominamos expressão aritmética uma expressão cujos operadores são aritméticos e cujos operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico, né? Então, essas operações geralmente são definidas para inteiro e para real. Geralmente não para caracteres, tá? Apesar de que, às vezes, dependendo da linguagem, você consegue fazer operações numéricas com booleanos. Geralmente não, mas pode ser, mas inteiros e reais, tá? Já os operadores aritméticos são esse conjunto de símbolos que a gente usa para representar as operações aritméticas básicas, né? Como adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Aí, como eu te falei, para representar potenciação e radiciação, muitas vezes a gente usa funções, né? Como no caso aqui do livro é pot e rad, né? E essas operações não convencionais, que é o resto da divisão, mod, né? Módulo, em matemática a gente fala 9 módulo 4 é 1. E a divisão inteira, que é o div, né? Então, como eu disse, no geral, os tipos permitidos em operações aritméticas são inteiros e reais, ou números de ponto flutuante. Essas operações não são definidas para caracteres. Quanto aos tipos binários, depende da linguagem, às vezes dá, às vezes não dá. Algumas permitem você fazer operações envolvendo booleanos, tratando o verdade como 1 e a falsidade como 0. Outras você precisa fazer uma conversão, etc. Mas não importa, tá? Vamos pegar aqui só inteiros e reais, que é o mais normal. Às vezes, também é permitido combinar tipos diferentes, como somar um inteiro com real, né? 1 mais 1,5. A gente faz isso na matemática normalmente, né? No caso da programação, a gente toma mais cuidado com isso. Como são tipos diferentes, como se fossem mundos diferentes, tá? E quando isso pode, o resultado da operação vai ser sempre do tipo mais forte, né? Então, por exemplo, inteiro mais inteiro resulta no inteiro, inteiro mais real num real e real mais real num real, né? Outras linguagens vão ser mais chatas, vão pedir para você converter o inteiro para real. Então, você vai ter que converter vai ter que fazer alguma função que converta 1 para 1.0, e aí você pode somar com real e vai dar 1 real. Depende, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai seguir a regra aqui que se um dos operandos for real e o outro for inteiro ou real, o resultado vai ser sempre real.
a divisão por zero não é permitida, tá? Mesmo que o zero esteja escondido dentro de uma variável, se seu programa em algum momento for dividir por zero, geralmente ele vai resultar num erro, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a divisão, é comum você pegar e colocar o seguinte: se essa variável for diferente de zero, divida. Se não for, sei lá, retorne determinada mensagem. Sei lá, não divida por zero. Porque se for dividir por zero, o programa vai travar. E além desses operadores aritméticos e expressões aritméticas, você também tem operadores relacionais, tá? Que é exatamente, você vai pegar uma expressão aritmética, utilizar um operador relacional e comparar com outra, né? E aí essa expressão resultante, né, vai devolver um valor booleano, verdadeiro ou falso, né? Então a gente denomina uma expressão lógica aquela cujos operadores são lógicos ou relacionais. E os operandos, né, são relações variáveis ou constantes do tipo lógico. Então a gente pode usar operadores relacionais para realizar comparação entre dois valores do mesmo tipo primitivo. E esses valores podem ser constantes, variáveis e aritmética. Então, por exemplo, aqui vai retornar verdadeiro. Aqui vai retornar verdadeiro, aqui vai retornar verdadeiro, aqui vai retornar verdadeiro, aqui também e aqui também. Tá? Esses daqui, se vai retornar verdadeiro ou falso, depende do que seja x e y. Se o x for igual ao y, se naquele momento da execução do programa o que está dentro da gaveta x for igual ao que está dentro da gaveta y, ele vai retornar verdadeiro. Tá? Isso daqui, ó, muitas linguagens a gente usa dois iguais, tá? Por quê? Porque quando a gente vai ver aqui a atribuição, a gente geralmente usa igual para atribuição. No caso aqui, não, se precisa da linguagem, a gente vai usar uma seta assim para atribuição, por isso que ele está usando o igual como operador relacional. Tá? Então, o resultado obtido ao aplicar um operador racional é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Certo? Então, se tiver uma expressão A mais B igual a C, ela vai retornar verdadeiro se o valor que está dentro de A mais o valor que está dentro de B for igual ao valor que está dentro de C naquele momento do programa. E vai retornar falso caso contrário. Ou seja, uma expressão relacional não retorna um número, e sim um valor lógico, que pode ser usado em decisões e condições dentro de um programa. Então, você pode falar, se A mais B for igual a C, faça tal coisa. Então, a condição do se então sempre é uma condição que pode ser verdadeira ou falsa, como eu disse. Se for verdadeira, ele vai fazer o que está dentro, e se for falsa, ele vai pular. Né? Então, além dessas operações relacionais que vão retornar valores lógicos, a gente tem também operadores lógicos, que a gente pode pegar proposições que já têm valor lógico e fazer, né, proposições complexas. Né? Geralmente a gente usa o não, o e o ou, né, que na lógica é chamada de negação, disjunção e conjunção. Né? Isso aqui, geralmente em linguagem você tem aquele i comercial, usa para o i lógico, e o ou geralmente é um tracinho assim. O não, eu nem lembro, tá? Como é que é. A gente vai usar aqui essas palavras, não, e ou. E aqui é interessante a gente pensar aqui nos tabelas de verdade, né? Da negação. Então, se o que está na minha variável A, ou na minha expressão lógica, for falso, não A é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, não A vai ser falso. Aí aqui do A e B, e depois aqui embaixo tem do A ou B. Então, a conjunção ela é verdadeira somente no caso dos dois conjuntos serem verdadeiros.
certo? Ela só é verdadeira nesse caso. Então, se eu falar assim, Danilo, né? No caso sou eu. Danilo é baiano e mora na Paraíba. Verdadeiro, porque eu sou baiano e eu moro na Paraíba. Agora, se fosse Danilo é baiano e mora no Rio de Janeiro, seria falso. Porque apesar de eu ser baiano, eu não moro no Rio de Janeiro. Então, aí seria essa linha aqui da tabela, né? Aí, o resultado é falso. Qualquer outra linha que não seja ambos serem verdadeiros, o resultado vai ser falso. Já a disjunção é o contrário. Isso aqui é uma disjunção inclusiva, tá? Quando eu falo A ou B, estou dizendo o seguinte: A é verdadeiro, B é verdadeiro, ou A é verdadeiro, ou B é verdadeiro, ou ambos. Tá? É diferente do... Lembra que eu falei do XOR, né? Que aí é disjunção inclusiva, exclusiva. Isso aqui é uma disjunção inclusiva. Aqui é A ou B ou ambos. A disjunção exclusiva é A ou B, mas não ambos, né? Então, aqui ela vai ser falsa só no caso de ambos serem falsos. E verdadeira nos outros casos. Tá bom? Então, a tabela de verdade, como eu até falei disso nas outras aulas, né? É o conjunto de todas as combinações possíveis entre os valores de variáveis lógicas, que podem assumir apenas dois valores, né? Verdadeiro ou falso. Essas combinações são avaliadas com base em um conjunto de operadores lógicos. Obviamente, eu poderia fazer uma expressão bem mais complicada aqui, né? Por exemplo, não há não há e não B. E aí eu poderia fazer a tabela disso aqui, né? Como o A ali, né? Vamos fazer. O não há, ele é o oposto de A. Aqui fica VV, FF. Aqui o não B vai ficar VF, VF. Esse I aqui só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros na primeira linha e é falso nas outras. Só que eu estou negando isso tudo. Então vai ficar F, V, V, V. Perceba que essa tabela aqui é a mesma tabela do OU. Então esse aqui eu só expressei o OU de uma maneira bem complexa e boba. Tá bom? Então, no livro lá do Forbelloni e Eberspracher, tem toda uma seção explicando as relações de prioridade entre operadores lógicos e entre operadores matemáticos. É um conhecimento útil, principalmente para quem está fazendo programa mesmo. Quer programar com mais rapidez, então não quer botar parêntese quando desnecessário, etc. Mas a gente aqui vamos botar parêntese para a gente não ficar decorando isso daí, né? Não é o nosso ponto, né? Quando a gente for, se algum de nós for ser programador, a gente vai prestar atenção nesses detalhezinhos de implementação que vão tornar a nossa programação mais rápida, né? Agora vamos falar, né, como eu disse, do comando de atribuição. O comando de atribuição, ele serve para atribuir um valor para uma variável. Então, tem um identificador, né? Então aqui a gente declarou esse identificador aqui, A e B, como sendo do tipo lógico, declarou o identificador X como sendo do tipo inteiro. Aí, só de declarar, a princípio depende um pouco da linguagem, algumas linguagens vão colocar 0, mas a princípio eles não têm nenhum valor. Aí eu tenho que dizer qual é o valor. Quando eu falo que X é do tipo inteiro, eu estou reservando uma gaveta para colocar coisas do tipo inteiro dentro. Aí eu preciso colocar algo dentro. Aí depois que eu declarei X, eu posso fazer o seguinte: X 5. Estou colocando o número 5 dentro do X, né? Então, isso daqui é o comando de atribuição. Geralmente, em linguagem, a gente usa igual para isso, tá? E para o igual, a gente usa igual. Né? Por isso que, às vezes, tem até uma piada, né? Que em programação, você escreveu o seguinte: X é igual a X mais 1, não é uma maluquice. Estou dizendo simplesmente que o que quer que estava em X, troque por X mais 1. Atribua um novo valor. Mas aqui a gente vai usar esse setinho aqui, para não confundir com o igual. Tá? Então, o comando de atribuição nos permite fornecer um valor para uma variável. Guardar aquele valor na gaveta. Em que o tipo de dado, né, esse valor tem que ser compatível com o tipo da variável. Ou seja, somente a gente só pode atribuir um valor lógico a uma variável que for capaz de comportar o valor lógico, né? Ou seja, uma variável que foi declarada como do valor lógico, né?
No caso de Python, que não tem declaração, uma variável que foi usada antes no tipo valor lógico, tá? Então, no exemplo, A e B têm valores lógicos, V ou F, e X é um inteiro. Então, aqui eu estou atribuindo a A o valor de B, seja ele qual for. Aqui não tem... Aqui é um exemplo estranho, porque não deveria ter uma linha aqui, sei lá, dizendo A atribui um valor a A qualquer. Vamos dizer que eu atribuísse o valor V a A e atribuísse o valor F a B. De modo que, quando eu escrevo isso aqui, estou atribuindo o valor de B a A deixa de ser o verdadeiro para ser o falso. Porque o valor de B é F, e agora eu estou dizendo que o valor de A é igual ao valor de B. Certo? É isso que eu estou dizendo. Como tudo aqui é valor lógico, tudo bem. Essa segunda atribuição aqui está atribuindo o valor dessa expressão à variável x. Quanto é essa expressão? X mais 13 div, né? Div 5. Div é divisão... É a divisão inteira, né? Então, 13 div 5 é 2. Né? E aqui, né, tem a questão da prioridade, né? Divisão vai ter prioridade sobre a soma. Então, 13 div 5 é 2. 8 mais 2 é 10. Tá? Então, o x aqui tem o valor 10. Já B, perceba, isso aqui é uma expressão relacional, de modo que o valor dela é um booleano. Qual é o valor da expressão 5 igual a 3? É o falso. Então, aqui eu estou dizendo que B tem o mesmo valor de 5 igual a 3, ou seja, B tem um valor falso. Né? Perceba lá que B foi declarada como tipo lógico. Já a última é a mais óbvia, eu estou atribuindo o valor 2 a x, que carrega valores inteiros. Então, esse comando de atribuição fornece as variáveis A, X e B. Os valores estão à direita da setinha, para cá, né? Vale ressaltar que à esquerda do símbolo deve ter apenas um identificador, ou seja, uma única variável que receberá o valor. E também devemos observar que uma variável pode ser utilizada várias vezes. A gente pode sempre atribuir um novo valor quantas vezes quiser. E sempre que a gente atribui um novo valor, o antigo é descartado, é esquecido. Tá? Então, perceba que na primeira utilização, x recebe o resultado da expressão aritmética, que é 10, né? Na segunda, esse valor 10 é descartado e x passa a ser 2. Então, se eu usasse x aqui depois no meu programa, ele vale 2 e não 10. Tá bom? Outro ponto importante são comandos de entrada e saída. A gente precisa de alguma forma para alimentar nosso programa, nosso algoritmo com dados e fazer com que o algoritmo nos diga alguma coisa no final, né? Então, a gente vai usar essa função leia para alimentar dados e escreva para pedir que o programa nos dê algum dado, né? Então, para que o algoritmo receba os dados que necessita, vamos utilizar um comando de entrada de dados, chamado leia, cuja finalidade é atribuir o dado fornecido à variável indicada. Então, aqui leia x, ele vai pedir para eu escrever alguma coisa num prompt para a pessoa que está usando o programa, e o que quer que eu escreva, ele vai atribuir à variável x. Agora, lembre-se, a variável x, ele só pode guardar números inteiros. Então, se a pessoa escrever um número com ponto, o programa vai dar erro. Tá? Da mesma forma que esse terceiro aqui, estou pedindo 3 informações. A, XPTO e nota. Eu lembro que isso aqui acho que é um booleano, acho que um real e um caractere. Tá? E já a outra aqui é o seguinte, é o contrário, né? Ele vai escrever o que está dentro dessas variáveis na tela. Tá? Isso vai ser importante também. E acho que é a última parte, né? Por fim, a gente vai usar essas noções aqui para início e final de bloco. Tá? Um bloco pode ser definido como um conjunto de ações
com uma função específica. Nesse sentido, o algoritmo pode ser visto como um bloco. Então, a gente vai usar início. Isso daqui, ó, essas duas barras aqui no nosso pseudocódigo, ele é utilizado para comentar. Então, tudo que está depois das duas barras, o computador não vai ler. Aqui a gente usa para a gente ler, para alguém que for ler seu código entender o que você está escrevendo. Tá? Então, o que está aqui depois dessas duas barras é só para a leitura humana, né? Não é o computador. Então, a gente vai usar início para o início do bloco e fim para o final do bloco. Tá? Se a gente tiver subblocos, né, como enquanto, etc, etc, a gente vai ter também início e fim. As linguagens usam maneiras diferentes para fazer isso, né? Em Python é só indentação, em outros, como eu falei, usa chaves, etc, etc. Tá? Pode ser que tenha ficado um pouco abstrato algumas coisas aqui, mas eu acho que nas próximas aulas a gente vai escrever algoritmos e a gente vai conseguir ver direitinho como é que isso tudo funciona, tá? Mas por enquanto é isso aí. Um abraço. Tchau.